Ô, Valacinho, um cara que a gente projetava bastante pra esse jogo, e que aqui no Brasil muita gente pega no pé, ele precisa aparecer nos jogos grandes, é o Estevão. Eu não achei uma boa partida dele. Agora, teria tirado? Também não. Depois que ele sai, o Palmeiras melhora. Só que daí é fácil falar depois que você já viu o que aconteceu. Eu não teria tirado o Estevão, mas o Abel fez uma leitura correta. E o Palmeiras, pelo menos na minha visão, melhorou. Tá devendo o Estevão, pode ter essa relação dessa proximidade com o Chelsea também, porque é um discurso que eu já vinha adotando há um tempinho. Não é aquele mesmo Estevão no X1 e tal. É um jogador importante? Muito importante. Eu gostaria que continuasse no Palmeiras a vida toda. Mas a partida dele não foi legal, né? Pela expectativa, né? A gente precisa dividir algumas coisas, né? A primeira é um absurdo o Estevão ter sido eleito o melhor jogador em campo. Concordo. É um absurdo. Assim, no Palmeiras tem pelo menos uns 4 que jogaram melhor do que o Estevão. No Palmeiras. Tem pelo menos uns 4. Pô, tranquilo. Pelo menos. A dupla de volantes, o Piquerez, O Gustavo Gomes, o Gomes, o Everton. o Everton. Sim. Tô só rápido, né? Sem pensar muitas vezes. Dito isso, eu entendo esse ponto de que o Estevão tem essa brincadeira, né, do Cuiabá Man com o Estevão, etc. Só que eu acho que, cara, primeiro, tem a galera esquece em alguns momentos que é um moleque de 17 anos de idade que vai viver oscilações naturais da idade, vai viver oscilações naturais. Jogador de 25 anos vive oscilação. Ele é um moleque de 17 anos de idade que, mais do que a bola no campo, da oscilação do jogo, vive uma oscilação também do hype que é criado ao redor dele. Gente, é um moleque de 17 anos 18, que é né? chamado de Messinho. 18 agora, né? É. Chamado de Messinho desde os 12. Que é um moleque que vai ter a venda pro Chelsea, que tem convocação para a seleção brasileira, que virou titular da seleção brasileira num jogo recente contra o Paraguai. Gente, isso mexe com a cabeça de vários jogadores. É absolutamente natural essa oscilação. E eu concordo, ele não foi bem. Não tem passação de pano, de não, normal jogar mal. Não, jogou mal, mas há explicação para isso. Contexto. Tem contexto para isso. Concordo. E também tem um outro ponto que soma-se o moleque que veio antes dele, o Hendrick, que era o psicopata da bola, né? Nos grandes jogos, ele aparecia em todos. Meteu gol na Inglaterra com 17 anos ainda, fora Palmeiras, né? Meteu gol na Espanha, meteu gol no Campeonato Brasileiro. Estreia da Champions, meteu gol. Cara, então isso também tem uma comparação natural. Ontem eu vi muito palmeirense falando, o Estevão não é o Hendrick. O Estevão não tem essa capacidade de decidir que nem o Hendrick. Só que, cara, tem também... E o Hendrick também viveu a sua oscilação. Sim. Em algum momento. Então, cara, a gente precisa parar de ser... Você usou a expressão mais cedo no programa, do idiota do imediatismo. A gente precisa parar de transformar tudo em eterno enquanto efêmero, né? É tudo eterno até amanhã. É eterno, parece que tudo vai durar até o próximo tweet. Gente, vamos com calma. É um moleque de 17 anos que vai oscilar, mas que não se passe pano. Foi mal ontem, não vive o melhor momento, tá longe da sua melhor fase, mas que a tendência é que tenha talento para chegar no Chelsea com calma, ganhar o seu espaço. Porque tem aquele negócio também, o VS, de repente do jogador se esconder. Não é o caso. Eu acho que era mais a questão da decisão errada, pelo nervosismo. Eu acho que o caso dele é o contrário. Eu não sei se o Mauro, que tem um ótimo acesso ao Palmeiras, eu tô sentindo o Hendrick muito ansioso, o Estevão muito ansioso. E me lembra um pouco, o Ancelotti falou sobre isso, o Vinícius na seleção brasileira, né? Ele quer tanto fazer acontecer que talvez está se precipitando. Ele tirou o gol do Richard Rios, cara. Ele tirou o gol do Richard Rios. Porque, quer dizer, tirou o gol. Não dá pra dizer que o Richard Rios poderia ter jogado a bola lá na Estátua da Liberdade. Mas ele poderia ter jogado, mas ele atrapalhou a batida do Richard Rios que vinha de frente. E foi a pior finalização da vida dele, o Estevão. Então assim, cara, eu não sei se é a ansiedade, eu não sei se é tudo do que o Wallace falou, tá gerando nele uma ansiedade de dizer, eu tenho que aparecer, o Palmeiras espera de mim, e tô vendo isso pelo lado positivo, tá? Sim. Não tô nem considerando os apelidos jocosos, que eu acho que talvez, imagino que nem chegue nele. Com certeza chega. Com certeza. Imagino que ele se blinde disso. Hã? Hoje chega tudo, mas eu tenho cabeça muito mas boa acho que ele se blinda ali, então, enfim, acho que é partindo dele de falar, cara, eu preciso aparecer, preciso resolver tudo. Tá gerando uma ansiedade que eu acho que tá gerando uma precipitações em alguns momentos, né? Não sei se cabe o Abel conversar com ele, o Abel que certa vez falou, muito bem falado, o Estevão tem que ir, o Hendrick, no caso é o Hendrick tem que ir lá para os parques da Flórida,
né? Pô, quem diria? O meu sonho visto do meu chefe. Você precisa ir para os parques da Flórida. E com 15 anos de idade. Eu não consigo. E com 15 Mas anos de idade. certa vez o Abel foi tão bem falando, o Hendrick tem que ir lá, eu acho que, não que eu acho que, já que ele está em Nova York, de Nova York para Orlando é pertinho, não acho isso. Mas acho que conversar com o Estevão de dizer, cara, vai com calma. Até porque vai ter o jogo em Miami. Exatamente, vai ter o jogo em Miami. Vai com calma, não precisa você querer resolver tudo. Você é uma peça disso aqui, você tem um Veiga consagrado, você tem um Paulinho que custou o que custou, você tem um Vitor que custou... Todos esses estão aqui para te ajudar, não precisa ser você, porque eu estou sentindo ele muito ansioso e acho que essa ansiedade está gerando a precipitação. E aí gera precipitação, às vezes atrapalha. É porque talvez, Mauro, ele já tenha sido protagonista nesse Palmeiras, mas sem precisar dessa pressão. Né? Porque era um começo, ele estava, enfim, dando os seus primeiros passos e por vezes era bola no Estevão e ele decidia na época, né? Na oportunidade. E assim, né? Podem estar faltando só 2 jogos para ele se despedir do clube, né? Espero que não, evidentemente, né? Mas é uma realidade. Mas pode. Se não for 2, também vai ser 3, né? Não, e se não for 3, que seja, né? A despedida dele é uma Copa do Mundo de Clubes que deixa... É o cenário do Igor Jesus e provavelmente do Gerson. Qualquer clube ansioso fica, e é só perguntar a você que eventualmente palmeirense esteja cobrando do Estevão, jogou ansioso e tal. Eu pergunto a você, palmeirense, como você estava ontem e anteontem, né? Quer dizer, antes de a bola rolar, e você tem 17 anos, chegando a 18. Eu estou pensando, e eu sempre tento, uma questão não é de jornalismo, é de vida, de empatia, me colocar do outro lado. Por isso que eu sou muro betting, para ficar em cima do muro, para ver os vários lados da questão, embora os meus lados sejam extremamente explícitos, tá? E sobretudo de outras questões que talvez não precisasse nem me expor como eu me exponho, mas para o seguinte, eu nesse caso me coloco... Quando eu tinha a idade, que isso era 1984, faz tempo, quando eu tinha a idade que tem o Estevão hoje. Pô, eu não tinha prestado vestibular ainda, cara. Assim, pô, eu era um imbecil completo. Então, assim, o cara já joga. Imagina se com 18 anos naquela época, do jeito que estava o Palmeiras, até poderia ajudar, porque o time não estava bem. Ele até podia, como goleiro reserva do Leão, jogar. Mas assim, então é normal. E de novo, a estreia é tão importante que devia ser a última coisa que a gente faz na vida. Como por definição não pode ser, é normal. E o Palmeiras já estreou com um time como o Porto, né? E jogou bem. Então assim, não é a agenda positiva, essas bobagens que a gente está falando hoje na imprensa, que tem isso, que tem aquilo. Não, é o normal. O Palmeiras fez uma partida boa. Como aí pegando dos últimos mundiais, como o Flamengo fez uma partida boa contra o Liverpool, como... Não tanto, o Fluminense fez algumas jogadas boas no 4-0 para o Manchester City e ponto final, para por ali. Né? O próprio Palmeiras contra o Chelsea. Só que a diferença do Palmeiras e o Chelsea, e acho que ele fez correto lá em Abu Dhabi e fez correto ontem no MetLife, o Palmeiras contra o Chelsea entrou com uma linha de 6 e segurou o Chelsea. Ontem não, o Palmeiras foi protagonista. O Palmeiras ficou com a bola, criou mais oportunidades e atacou e quis atacar o Porto. E eu acho que tanto contra o Chelsea e ontem, principalmente, embora não tenha ganhado, o Palmeiras e o Abel mandaram muito bem. O Estevão, acho que rola uma parada que é um pouco da gente também. Só para não parecer que a gente está passando pano, a partida do Estevão foi ruim. Óbvio. Não tem nenhuma dúvida. A partida dele foi ruim. A gente falou aqui, é um absurdo ele ter sido eleito no campo. Eu acho que o termo ruim eu não usaria para o Estevão. Eu acho regular, tá? Pro nível dele foi ruim. Agora, eleito o melhor da partida... eu acho um absurdo. E eu acho que rola um pouco do Estevão, o meme lá daquela fala do Carlinhos Bala, né? A mesma mão que aplaude é a mão que vai, né? Exatamente. Essa é absurdo. Não, se você fala... Por exemplo, o italiano fala muito com as mãos. Eu não acho que tá errado, Carlinhos Bala. Mas eu acho que tem uma galera que transformou e gerou... se fizer um assim pra você, você sabe o que é. Mas eu acho que tem uma galera que transformou o Estevão em algo também que ele não é. Muita gente, os mesmos caras hoje que falam, esse pipoqueiro. Cara, estavam comparando o moleque ao Yamal. Gente, não é, tá? Só importante que fique claro que não é outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que. E não é culpa do Estevão, é mérito do Yamal. Compara o moleque, é o Messinho, Eu tô tranquilo porque eu nunca estive nem no lugar de transformar ele no Yamal, no Messinho, e também não tô nesse lugar de transformar ele no Cuiabá Man. Porque eu acho que esse hype que transforma-se também essa molecada... E aí eu coloco a gente como um todo, clássico como um todo, a gente tem um desespero para essa coisa de vender ilusões, vender desesperos para mais e para menos, porque isso é o que gera hype, é isso que gera like. Mas, com um moleque de 17 anos, a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, nem para lá e nem para mais tão baixo. Né?